Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Palmeiras é resiliente, vira sobre Red Bull Bragantino e mantém liderança do Brasileirão. O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2-1 neste domingo, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória garante a liderança alviverde por mais uma rodada e aumenta a série vencedora dos palmeirenses para 6 jogos. Conquistar os 3 pontos, porém, foi sofrido. O time saiu perdendo e esbarrou na boa defesa montada por Fernando Seabra. Com garotos na frente, a equipe alviverde não desistiu de buscar o ataque em nenhum momento e buscou a virada fora de casa. Na quarta-feira, o Palmeiras volta a campo, mas pela Copa do Brasil, já com a vantagem de 1-0 sobre o Ceará no Allianz Parque. Também em busca de uma vaga nas oitavas, o Red Bull Bragantino precisa virar no agregado sobre o Criciúma, que venceu por 1-0 no primeiro jogo. A partida iniciou com equilíbrio. Os dois times não se preocupavam em reter a bola e miravam ataques pelos lados. Foi em uma inversão que o time da casa chegou, mais uma vez pela esquerda. O cruzamento foi para Lucas Barbosa, que fez o pivô para o volante Gabriel chegar chutando e abrir o placar. Não só pela boa jogada do Red Bull Bragantino para marcar, o mérito fica por vazar a defesa palmeirense após 5 jogos em que o Palmeiras não sofria gols. A reação do Palmeiras não foi à mesma altura durante toda a primeira etapa. Facundo Torres, Estevão e Alan tiveram dificuldades para criar. Flaco Lopes recebeu passes mais fora da área do que próximo do gol. O auxiliar de Abel Ferreira, João Martins, viu as dificuldades do time, que até buscava o ataque, mas esbarrava no adversário. Na volta para o segundo tempo, Estevão saiu do meio e foi deslocado para o lado, com Luig dividindo o comando do ataque com Flaco. O Palmeiras conseguiu abrir espaços melhores. Entretanto, quem chegou mais perto de marcar primeiro foi o Red Bull Bragantino. Lucas Barbosa cruzou para Eduardo Sacha. O Everton salvou o chute do atacante. Apesar da melhora, o Palmeiras continuou sem conseguir fazer o suficiente para levar perigo ao adversário. Já o time da casa manteve as infiltrações, ainda que mais focado em se postar bem na defesa. Sem Vitor Roque, liberado por questões familiares, e Paulinho, preservado, João Martins manteve a esperança nos garotos. O ataque, a partir da metade do segundo tempo, teve Luig, Estevão e Thalys, além de Maurício. Foi o zagueiro Murilo, contudo, quem quebrou o marasmo com um chute de fora da área no canto do gol. Cleiton salvou o time da casa de sofrer o empate. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. É impossível a gente imaginar que um time vai ganhar do Palmeiras. É quase impossível isso. Mas por que não ganha do Palmeiras? Primeiro porque você tem uma presidenta que é uma mulher porreta. É uma das maiores mulheres que tem nesse país, é a Leila. Doe a quem doer, que as pessoas têm inveja dela, e muita. Não paga pau pra homem, não paga pau pra presidente, não paga pau pra ninguém. Segundo, paga as contas em dia. Terceiro, tem um treinador que tá há 5 anos para renovar mais 2, esse desgranhento, desgraçado. É um absurdo esse cara renovar mais 2, vai embora. Né? Mas não vai ganhar Libertadores, vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar a Brasileira, vai ganhar tudo. Vai ganhar tudo. Aí você tem um time que entra Maurício, faz gol. Que sai Rafael Veiga, não sei o quê. Que entra Vitor Roque, não sei o quê. E faz tudo isso. E aí, quando você pensa que vai ganhar, porque o Bragantino tá lá brigando pra liderança, eles viram o jogo. E vira do jeito legal, do jeito profissional. Quesada, Marília Ruiz e Oscar Roberto Godoy, que por sinal, o Godoy foi pra Olambra hoje, cidade perto da Posse, que por sinal a Posse é muito melhor que a Olambra. Na verdade, a Posse é um dos lugares mais lindos do mundo. Tá aqui, ó. Ó, o clube do Laffer, que por sinal, Percival Laffer, que fez aqui, né, esse carro incrível, me deu um chaveiro aqui, e hoje lá, ó, tem o chaveirinho aqui do MP Laffer, que eu tenho um beijo para todo mundo aí, para todos os sócios aí, o clube do Laffer, beijo pro Percival, que fez o último carro, tá com ele, o Godoy tá com o dele lá, o meu é vermelho, do Godoy a prata, um carro maravilhoso, um beijo pra todo mundo da Olambra, que fez essa, só não convidaram eu. Se tivesse convidado... Eu convidei. Não, você. Eu convidei. Eu queria ter convidado pela Olambra, os caras nem sabem que eu existo. Não, mal volta. Olambra, Mongimirim, Jaguariúna, por isso que eu amo Itapira, amo Santo Antônio de Posse, né? Pedreira eu amo demais também, Santa Sofia. Ô meu querido maravilhoso Quesada, por que esse time desgranhento, esse time desgraçado não perde?
Os caras do Laffer sabem quem você é e sabem que Não, eu tô tirei falando a você... cidade. A cidade também. E sabe que eu tirei Mas você eu não vou também. de 2 Copas do Mundo, não é isso? Foi o Comentaram recado. lá hoje. É o seguinte... Comentaram lá Que hoje. horas são? São 9h13. Não, no seu relógio. Não, o meu é só para decorar aqui o apresentador, o comentário. Alguém que deu esse Mas é o relógio deve ser seguinte, muito querido, porque mas você é- só usa o mas relógio é o- sem pilha toda semana. Mas é o seguinte, o time quando é campeão, o time quando tem o DNA de campeão, ele não precisa nem jogar bem para conquistar a vitória. Nós vimos hoje Corinthians e Santos, é um sofrimento, né, para conseguir fazer um gol, é um esforço sobrenatural. O Palmeiras, até quando não tem uma atuação de gala, ele vai lá e faz o quê? Ele consegue sair atrás do marcador, Netão. Ele vai lá e busca o resultado. E aí os palmeirenses confiam nisso. E os antipalmeirenses também sabem que o Palmeiras vai conseguir a virada. E é isso que vai acontecer. Só tem um time que pode bater de frente com o Palmeiras. Só que esse time já está 4 Mas pontos nem o atrás. Flamengo, velho. Ah, Que eu vi o Flamengo jogar hoje, Não, irmão, hoje não, hoje não. esquece, irmão. Estou falando de potencial só, né, Netão? Tá. E na próxima rodada nós temos Mas de Palmeiras e Libertadores? Flamengo. Se o Flamengo se classificar e vai se classificar, aí é pau a pau a disputa. Pra mim, o Palmeiras está na frente de todo mundo. Pra você, Marília Ruiz, que o Palmeiras que está na liderança do campeonato, daqui a pouco a gente coloca no telão aqui a classificação. O Palmeiras no Campeonato Brasileiro e essa gordura de 4 pontos com 9 rodadas é bastante impressionante. Na próxima rodada tem Flamengo e Palmeiras, e mesmo que o Palmeiras perca para o Flamengo na casa do Flamengo, vai ficar ainda à frente do adversário. O Palmeiras não só é líder do campeonato com folgas, como conseguiu fazer da primeira fase da Libertadores, a fase de grupos, uma fase em que ele pode descansar jogando, porque ele já está classificado, já tem a melhor campanha. Não é o caso do Flamengo, que apesar de ter vencido o LDU, vai ter que jogar com o Tátira, a Vera, para se classificar em primeiro e não ficar em segundo, como aconteceu nas últimas temporadas. Acho que o Abel tem expertise, esses jogadores também têm. Acho que a conexão com a torcida, inclusive com a promoção de ingressos que foi feita nas últimas rodadas, funcionou, vai ter de novo. Eu acho que a Leila entendeu que ela pode ter uma questão com as organizadas, mas o torcedor comum que quer ver o Palmeiras jogar no seu estádio ou no estádio dela, às vezes precisa de um ingresso mais barato. Acho que aos poucos, alguns jogadores que não chegaram agora estão se adaptando ao jeito do Palmeiras. É verdade que o ano passado o Palmeiras não jogou bem. É verdade que no começo dessa temporada também não, e isso que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro não apareceu. Você sabe que eu mas tenho... voltou a aparecer agora, né? Só que tem uma coisa, eu tenho uma relação sobre isso. Verdade, eu não sei há quanto tempo que o Palmeiras não joga bem. O futebol que a gente quer do Palmeiras talvez seja outro. Eu acho que talvez a gente tenha um entendimento pelo aquilo que o Palmeiras ganha, pela onde está. Ano passado ele foi vice-campeão brasileiro e foi campeão paulista, né? Isso. Foi isso? Cara, então, o que é jogar bem? E eu vejo isso, muita gente falando. Eu já disse isso também, Maria. Mas eu entendi, como comentarista e vendo o Palmeiras, que eles não precisam jogar bem. Que não é o estilo deles, não é o estilo do Abel. E nunca foi. E não vai ser. Talvez a visão que tem a gente comentando o jogo, que é um jogo moroso, que é um jogo de marcação, que é um jogo de dente, que é um jogo de, sabe, de guerra, de guerrilha mesmo. E é isso que eles têm. Você vai falar quem é o grande craque da equipe do Palmeiras hoje? Estevão. Ele é artilheiro do campeonato? Não. Sabe, então, eu acho que não é jogar bem. Eu acho que o time do Palmeiras ele é tão forte taticamente que essa visão bonita do futebol não cabe no Palmeiras. Não, mas o que eu estava dizendo é exatamente sobre ser eficiente. No ano passado, o Palmeiras, isso não apareceu porque ele foi eliminado, tanto pelo Botafogo como pelo Flamengo, em oitavas de final, na sua casa. Tanto na Libertadores como na Copa do Brasil, o Palmeiras foi eliminado em casa. No Campeonato Brasileiro, deixou de ser campeão porque perdeu para o Botafogo na sua casa. E esse ano não foi campeão paulista porque perdeu para o Corinthians na sua casa também. Sei, Marília, mas eles ficaram... Quantos anos eles estão só ganhando? Eu estou dizendo que esse time do Palmeiras agora, jogadores que chegaram no meio do ano passado e no começo desse ano, estão entrando no esquema do Abel e agora passaram a fazer parte dessa engrenagem de jogar... Esse é o craque. O Abel é o craque. A verdade só tem um craque, o Abel. Godoy, Abel. que você pensa disso? O momento atual do Palmeiras é um momento que a gente consegue entender por que o início foi tão ruim. Porque eles prepararam um calendário para competir o calendário todo. É um calendário diferente esse ano. E principalmente no aspecto físico.
Então, aqui, no Campeonato Paulista, aquilo que estava deficiente agora está sobrando. E estão aproveitando bem. Eles vão fazer essa primeira fase do Campeonato Brasileiro de forma maravilhosa. Por quê? Porque o time consegue ter intensidade. Do jeito que o Abel Tem alguém gosta. machucado? Não machuca, olha só. Tem expulsão? Tem expulsão? Tem jogador que fica bravo quando sai do time? Então existe... Tem problema político? O comportamento administrativo, o comportamento técnico, tático, é muito bom, muito bom. Os jogadores que chegaram estão se adaptando àquilo que o Abel quer. Não existe vaidade, você percebe no campo, no jogo, que não tem vaidade individual. Então, aquele futebol vistoso que muita gente gostaria de ver, não vê, mas vê um futebol intenso e competitivo e vitorioso. Se tinha um time que tinha 2 lateral, era o Palmeiras. Onde estão os 2? Nem joga. A gente da imprensa nem fala. Não faz. A gente nem comenta do Mike e do Marcos Rocha. A gente não comenta de ninguém. A gente não comenta de ninguém que saiu, de ninguém. A gente não comenta nada disso. Por quê? Porque tudo lá é feito de uma maneira diferente. É a maneira daquilo que a gente comenta, todos nós. Tem organização tática? Tem. Tem bons jogadores? Tem. Tem que pagar em dia? Tem. Tem presidenta? Tem. Tem zona? Não. Pipoca pra torcida? Não. Lá tem tudo, pô. Lá tem tudo que você quer para fazer um elenco, ou quem quer que seja, cada um fazendo o seu. Render, eles têm. Você tem academia? Tem. Tem campo de futebol? Tem. Tem tudo. Aí você tem centroavante? Tem. Você tem meia esquerda? Tem. Você tem goleiro? Tem. Você tem zagueiros? Tem. Você tem volante? O que nós hoje falaríamos do que o Palmeiras precisa em termos de posições dentro do campo? Você primeiro, quer saber? Não, eu acho que o time tá... Claro, se vier... Não, uma só, se vai. vier Vai. Uma. Talvez mais um zagueiro, vai. Tá, mais Marília. um zagueiro, vai. Eu acho que zagueiro é uma questão do Palmeiras e acho que um outro meia. Com a saída do Estevão, ele vai ter uma questão de recolocar no time tanto Felipe... Então, acho que um meia... E você, Godoy? Atacante, porque lá ele contratou zagueiros e o sistema defensivo funcionando não precisa individualmente. Eu só acho que precisa... Se o Gustavo Gomes estiver jogando em forma, é o líder que precisa. O tempo acabou fazendo tudo aquilo que se pedia por quem assistiu à primeira etapa. Mais jogo pelos lados, opção, exceto, mudaram os nomes, mas mudou principalmente o jeito do Palmeiras jogar. Enfim, o Palmeiras achou uma solução contra o Bragantino que o Flamengo não achou contra o Botafogo. Até foi relativamente melhor que o Botafogo, um jogo também de muito poucas chances de gol, né? Se você contar nos dedos, teve 2 chances reais no primeiro tempo, 2 no segundo, uma para cada lado. Mas no frigir de todos esses ovos aí, o Palmeiras vai se mostrando mais constante. Há muita discussão sobre as qualidades dos elencos de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras talvez não tenha esse elenco tão cintilante, tão vistoso, mas é um elenco mais equilibrado. O Palmeiras tem soluções, agora hoje menos em relação ao ataque, mas entraram garotos que acabaram dando conta do recado. Então, o Palmeiras do Abel está muito próximo, por essa conta que o Vitor Birner fez, é uma conta importante, de ir para a parada com uma certa tranquilidade. Eu não sei qual vai ser o tamanho dessa tranquilidade, mas o Flamengo está muito pressionado. O Flamengo que durante a semana estava pressionado, inclusive da Libertadores. Se o Flamengo eventualmente tivesse perdido da LDU, ele estaria fora da Libertadores. Então, o time do Felipe Luiz tem uma pressão sobre si, até pelo que se propõe, né? Como falou o Calçade, o Flamengo busca essa exuberância, que no Palmeiras a falta dessa exuberância é perdoada por todos nós, torcedores, imprensa, jogadores, o técnico do Palmeiras. O Abel não vai cobrar falta de exuberância de ninguém, nunca na carreira dele. Eu não acho que os times busquem exuberância aqui. Eu acho que os times, como disse o Calçade, acreditam em modelos de jogo e alguns são, para a maioria das pessoas, porque beleza é uma coisa razoavelmente pessoal, mais bonitos do que os outros. Os do Flamengo, se funcionar como o treinador deseja, é um jogo que envolve você mais, porque é um jogo de pressão intensa em cima. O time chega, tem a bola e o jogo fica mais eletrizante. O do Abel é um tipo de jogo um pouco mais agudo que o do Felipe. O do Felipe também mas é um pouco mais agudo que o do Felipe. Só que tem algumas coisas que a gente precisa ponderar
E aí, quem está assistindo a gente pode tirar a própria conclusão, obviamente, se isso é uma grande coincidência, se isso é uma questão tática, se é questão técnica, se é a mentalidade. Porque o Palmeiras, na Copa do Brasil, venceu o Ceará fora de casa. O Ceará tem a melhor campanha do Brasileirão até agora jogando na sua casa. Sim. Copa do Brasil, Brasileiro, Campeonato Diferente, mas o Mais Ceará uma nessa é um rodada. time difícil de ser batido jogando no Ceará. Na rodada passada, o Palmeiras quebrou a invencibilidade do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo só empatava. Jogo duro. O Palmeiras não difícil. conseguia criar, achou um gol no final. O Bragantino não havia perdido em casa também. Também. E o Palmeiras vai lá e vira contra o Bragantino. Quer colocar mais 2 exemplos? Por favor. Recentes? Vitória sobre o Fortaleza fora de casa. Sim. Que há muito tempo não perdia em casa. Vitória sobre o Internacional, que há muito tempo não perdia. Naquela sequência vinha bem o E Internacional. não tinha perdido no ano. E vitória na altitude também, contra o Bolívar. Só para colocar essas vitórias que, fora de casa que são expressivas. Não são vitórias contra equipes que estão na zona do rebaixamento, que estão desesperadas. São vitórias expressivas. E aí, numa comparação com o Flamengo, raramente o Flamengo joga menos que o seu adversário. Hoje, por exemplo, o Flamengo foi melhor que o Botafogo. Não foi espetacular, não foi melhor que o Botafogo. O Flamengo ficou mais perto de vencer do que o Botafogo. Só que mesmo jogando melhor, o Flamengo ainda não ganha os seus jogos quando as coisas estão parelhas, ao contrário do que faz o Palmeiras. Por que disso? Essa é a minha provocação aqui, é literalmente uma provocação, porque eu não acho que a questão é técnica, eu não acho que a questão é física, porque o Flamengo poupou jogadores no começo do estadual, o Flamengo, obviamente, teve alguns desfalques, o Pedro faz falta, mas E hoje acho que perdeu o De La Cruz, hein? tem o elenco para usar no nível físico que é necessário. Talvez o treinador, o tipo de jogo exija mais, não sei se é isso. Será que tem um elenco mais equilibrado? As peças que saem, as que entram, há mais equilíbrio? Não sei. Acho que isso é relativo. Entre as- Eu tô levantando questões. Eu não sei, porque eu fico pensando assim... Você levantou uma provocação boa aqui. Se eu tiver que achar uma explicação só, eu não tenho a menor convicção de que é isso. Eu também não tenho. Eu tô mentalidade. pensando Palmeiras junto e aqui. Flamengo. O Palmeiras acredita que vai ganhar o jogo no ele final, o tem- Flamengo ainda tem alguma dúvida. O Palmeiras tem Mas eu não mais. sei se é isso. O Palmeiras tem mais condições de manter o jogo que ele quer com o elenco que ele tem do que o Flamengo. O Flamengo sem Arrascaeta, um jogador, é outro Flamengo. Inclusive, Calçade, bom você falar isso, porque hoje a informação, até que foi dada durante a transmissão, era que a prioridade na janela de transferências do Flamengo agora é um substituto, né, um reserva para o Arrascaeta, porque já chegou à conclusão que não tem esse cara. Por isso que eu estou falando até de equilíbrio. O Palmeiras tem, me parece que tem peça, para todo mundo ali tem uma pecinha que vai se encaixar. Sim, O Flamengo me parece, nesse ponto, embora tenha um grande elenco, falta E sem nesta etapa do projeto Abel, transformar o Rafael Veiga num personagem principal. Isso. Ele pode vir a ser ainda, mas ele não é nesse formato. Então é um Palmeiras que, dentro da sua ideia de jogo, e não dá para comparar, é impossível comparar o caminho que cada um escolhe, não é? E no caso do Palmeiras, ele tem, não tem o Facundo não está legal, vou colocar o Maurício. faz gol. E ele tem outros jogadores que podem executar a função. O Giai começou a jogar, finalmente. Então, assim, o Abel, ele encontrou um modelo e ele pode fazer trocas dentro desse modelo e mantê-lo ativo dentro da ideia do primeiro tempo, mantendo a ideia do segundo com novos jogadores. O Flamengo, assim, hoje não tinha... A gente vai entrar no Flamengo daqui a pouco, mas não tinha Mas Gerson. a mistura tá boa aqui. Não Vai tinha tranquilo. Gerson e não tinha Rascaeta. Tá bom, De La Cruz tinha que estar mais preocupado em ser um segundo volante, mas com o Everton Araújo e não é o De La Cruz que se manda e larga o garoto sozinho. Então, com isso, ele tinha um quarteto de atacantes e que muda todo o funcionamento, né? Tinha o Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro e o Luiz Henrique e o Bruno Henrique ali tentando encontrar o espaço dele. Tá bom, se o Bruno Henrique chega na área com o Pedro, o De La Cruz está lá atrás, o jogo fica vazio. Não é? Então, é um Flamengo que, dentro do seu modelo, ele tem o ideal com a Arrascaeta, com o Gerson, com o De La Cruz. Hoje não tinha Arrascaeta, nem Gerson, o De La Cruz sozinho não ia conseguir fazer essa equipe ir à frente. Produzir. E o Botafogo foi muito inteligente. O Flamengo com time A ou B ou C vai ter a posse e vai jogar no meu campo. Perfeito, eu vou jogar uma partida em lances mais verticais. E poderia até ter vencido o jogo. Eu acho que são estágios diferentes do trabalho. Ah, sim. O estágio do Abel hoje é diferente do estágio do Felipe Luiz.
O que o Abel já viveu no Palmeiras, ainda que o Felipe Luiz tenha muito potencial, é diferente de tudo que o Felipe Luiz já viveu no Flamengo. Para você lidar com situações de jogo e de temporada. Mas eu não acho que o Flamengo está nesse problema todo. Acho que passa por confiança. Eu acho que já foi pior. Eu não acho que tem nenhum problema. Eu acho tudo bem, que inclusive. o Flamengo hoje não vence, porque tinha um bom adversário do outro lado. O Flamengo começa muito bem o jogo hoje. Começa, para mim, tão bem quanto começou contra a LDU, só com a diferença de que tinha um adversário mais capacitado do outro lado hoje. E teve uma bola que entrou num cruzamento, num escanteio contra a LDU, que muda um pouco a dinâmica do jogo. E a LDU é muito menos time que o Botafogo. O Botafogo, do meio para o final do primeiro tempo, acho também combina. O Flamengo teve mais momentos melhores na partida. Mas o Botafogo, do meio para o primeiro tempo, para o final do primeiro tempo, entende o que é o jogo. Começa a esticar a bola. Juan e Igor lá na frente segurando, para quem passa, poderia até ter feito mais coisas, melhor. O Botafogo, em alguns momentos do segundo tempo, começa também a entender como neutralizar, a saída do De La Cruz quebra um pouco o ritmo, então o jogo fica mais igual por ali. O 0-0 num clássico contra o Botafogo não é o problema. O Palmeiras construiu um resultado sobre o Red Bull Bragantino, também para mim é diferente você conseguir o resultado contra o Botafogo hoje, ainda que as posições sejam diferentes. Acho que a situação do Flamengo ela já foi pior. Quando o Flamengo vence dentro de casa, espantando uma pressão de Libertadores contra a LDU, tem alguma coisa. Quando ele vence o Bahia na semana passada, também é uma situação positiva. Teve aquele jogo 4-0 contra o Corinthians, tem um pouquinho de tempo, já passou, mas também tem coisa ali. Só que eu acho que o Flamengo ainda tem um estágio diferente de trabalho do Felipe Luiz na comparação com o Abel. E isso, num recorte comparativo, que vai existir sempre de campeonato, o Palmeiras está um pouquinho à frente. Às vezes vai abrir 4, às vezes pode abrir 7, às vezes vai ficar com 1 na frente. Eu acho que é mais que isso. Só que o Flamengo não me desagradou totalmente hoje. Só que assim, é impressionante como a temporada vai cobrando. E a temporada vai cobrando porque o Flamengo também teve mais tropeços e pôde abrir mão de menos coisas durante a Libertadores. A corrida, o morro ficou mais íngreme para o Flamengo na Libertadores, porque vacilou contra o Central Córdoba, não ganha fora. A pressão contra a LDU é diferente, vai ser diferente, vai ter que correr muito contra o Tátira para confirmar o resultado, enquanto o Palmeiras vai estar descansando. Então, acho que isso vai, talvez, não é explicando tudo, porque a gente também não tem resposta para tudo, mas algumas coisas a gente consegue entender esse comparativo que eu acho que a gente vai sustentar até o final da temporada, que é de Palmeiras e Flamengo. Nesse estágio agora, é mais difícil para um adversário enfrentar o Flamengo ou o Palmeiras? Os dois. Eu acho que é igual. Tão difícil quanto. Agora Tem que escolher um. Esse aqui é mais complicado. Tem que escolher um. Eu tenho que escolher um para enfrentar nesse momento. Eu ainda tenho muito medo. O que é pior? Qual dos dois é mais difícil? Eu teria muito medo do Flamengo no seu melhor dia. Pelo estilo de jogo, pelo jeito de jogar, de ser sufocado, de acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Corinthians ou com o Juventude, dadas as diferenças dessas duas equipes nas melhores partidas do Flamengo. O Pedro falou dos estágios diferentes de trabalho, é verdade, mas a gente não pode esquecer que também toda a história do trabalho do Abel não é linear. Ele está trabalhando nessa temporada com uma reconstrução de todo o ataque dele. Ele vinha de um campeonato paulista e antes de um campeonato brasileiro, em que havia muitas discussões sobre o fato do jogo estar muito centralizado do Estevão. Acho que isso já está se resolvendo. Acho que o Palmeiras tem a vantagem dessa menor exigência estética. Você imagina jogadores como o Maurício e o Giai, só para ficar nesses dois nomes, serem soluções para o Flamengo? Cairia o mundo. Todo mundo acharia pouco. E o Palmeiras pode se beneficiar disso. Ele tem essa vantagem, ele não tem esse problema, essa dívida estética. Só uma pergunta, você acha que isso porque esses jogadores são piores do que os respectivos jogadores de suas funções no Flamengo, ou porque os jogadores não têm o glamour, apesar de conseguirem fazer alguma coisa que os jogadores do Flamengo fazem e não ficarem atrás? Eles não têm o glamour e talvez nem tivessem a chance de mostrar que não poderiam ficar atrás. E não tem essas funções no Flamengo. É isso. Eles entram bem nas funções dentro do Palmeiras. E deu um trabalho. O Flamengo vai se pedir outra coisa deles. Terrível para o Abel encontrar onde colocar cada um ali. Ele passou o Campeonato Paulista dele todinho tentando. E ele conseguiu depois do Campeonato Paulista. Aquele jogo que ele vence Corinthians é um jogo em que, se ele consegue antes esse encaixe, talvez ele teria vencido o Campeonato Paulista. Mas depois, veja o que é o Corinthians hoje, que ganhou o Campeonato Paulista, e o que é o Palmeiras do Abel. Quer dizer, as diferenças. O Corinthians é um time que está buscando seu caminho novamente, numa situação bem diferente, e o Palmeiras muito mais coeso. Isso não quer dizer que esse sistema vai permanecer até o final do ano. Claro. Daqui a pouco, Palmeiras, nos anos do Abel, sempre oscilou. É que quando o Palmeiras oscila aqui em cima. O gol da virada do Palmeiras, o 7º dele na temporada 2025, que começou
bem o ano, teve aquela lesão no jogo contra o São Paulo, então tá voltando agora e voltando com confiança. O Murilo empatou o jogo, o Murilo que tinha feito gol na Libertadores contra o Bolívar, agora voltou a repetir a dose. Palmeiras 2, Bragantino 1, era um confronto direto, era um confronto muito importante e o Palmeiras foi lá e buscou o resultado. Piperno, boa noite. Boa noite, Pedrinho. Bruno, um abraço ao nosso amigo assinante. De fato, uma vitória importantíssima, até porque o Bragantino começou a rodada empatado com o Flamengo em pontos e poderia... Aliás, ele foi para o intervalo líder do campeonato, né? Naquele momento, ele superava o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu reagir no segundo tempo, até porque, primeiro, porque tem um comando competente. Segundo, porque... O Palmeiras tem mais opções de banco hoje do que os outros. O Palmeiras tem vários jogadores muito bons no elenco. Claro que o espetacular é o Estevão. Não tem mais ninguém desse nível. Ninguém, né, no futebol brasileiro tem. Mas o Palmeiras tem vários ótimos jogadores, mais ou menos do mesmo nível. Então, quando o Palmeiras vai, olha para o banco e fala, Maurício, vem, o Palmeiras está optando por um ótimo jogador. Poderia ser titular, casualmente é reserva, da mesma forma que o Veiga já foi titular, importante no Palmeiras, hoje está no banco. Então, são várias as opções desse nível. E isso acaba, obviamente, facilitando muito a vida, não só da comissão técnica, mas do próprio Palmeiras. Veja, são 12 vitórias nos últimos 13 jogos em Campeonato Brasileiro e Libertadores, ou seja, nas duas competições mais importantes que o clube joga. O Palmeiras já coloca 4 pontos à frente do Flamengo e para dar uma ideia do que significa essa fase, se a gente somar Libertadores com o Campeonato Brasileiro, tá? O Palmeiras fez até aqui 37 pontos, tá? O Flamengo, por exemplo, fez 26. Óbvio que na Libertadores os adversários são diferentes, então essa soma ela não essa conta não é obviamente um cálculo perfeito, mas é só para que também a gente tenha uma noção daquilo que esse time do Palmeiras vem fazendo agora. Não sei se vai ser um time que vai conquistar tudo, que se vai marcar época, até porque daqui a pouco o Estevão vai embora, vai ser um outro momento, um outro Palmeiras, mas a verdade é que esse time, ele está cada vez mais difícil de ser batido. E o Piperno citando o elenco do Palmeiras, as opções. Palmeiras hoje sem o Paulinho, que segue um cronograma individualizado, conforme divulgou a assessoria de imprensa do Palmeiras, o Vitor Roque com problemas particulares. Sim. E até no jogo de hoje, chamou a atenção o Abel Ferreira, que não ficou à beira do campo, estava suspenso, no caso o João Martins, não ter utilizado o Rafael Veiga, para se ter uma ideia. E o Felipe Anderson. O Felipe Anderson que também Pedrinho, acabou não entrando. Fala, Piperno. Você vê, né? A gente está falando das muitas opções. Jogou o Alan. Hoje não foi tão bem. No segundo tempo entrou o Luigi. Então, além dos reforços milionários, o Palmeiras... Thales, desculpa, falei Luigi. Tem o Thales, né? Thales, Luigi, Maurício... Substituições do Palmeiras. Lucas Evangelista, que entrou bem. Entrou bem, então. E o Bruno Fux. Então, além das contratações milionárias, e é sempre importante dizer que esse ano o Palmeiras gastou quase R$500 milhão em reforço, com todo esse investimento, ainda assim, o Palmeiras vai lançando garotos como Alan, Thales e Luigi. Isso é muito importante. Isso é também olhar para frente, olhar para o futuro do clube. 9ª vitória seguida do Palmeiras como visitante. Um feito, assim, muito expressivo desse Palmeiras, porque não acontecia, eu levantei esse dado aqui, 9 vitórias do Palmeiras na condição de visitante, não acontecia desde 1993, hein? Fazia tempo que o Palmeiras não conquistava 9 vitórias consecutivas fora de casa. Até para ser mais preciso aqui... Aliás, até corrigindo, tá? Não 93, 96. Desde o período entre fevereiro e maio de 1996, o Palmeiras não conseguia 9 vitórias consecutivas jogando como visitante. E há 20 jogos, o Verdão está invicto quando joga na condição de visitante. Hoje virou para cima do Bragantino pelo placar de 2-1, abrindo vantagem na liderança, na ponta do Campeonato Brasileiro 2025. Muito boa noite para você, Bruno Prado. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos.
É uma vitória muito importante, né? E o Palmeiras ele vai somando alguns pontos fundamentais nesse campeonato. É pelo menos a terceira vitória fora de casa, assim, muito difícil que o Palmeiras consegue. E difícil que eu digo são jogos em que poucos times vão vencer. Inter em Porto Alegre, Fortaleza em Fortaleza e agora Bragantino em Bragança. Bragantino faz um campeonato muito bom. No momento que venceu o Palmeiras, ele estava assumindo a liderança do campeonato, né? Depois perdeu o jogo, caiu para o terceiro lugar, pode cair para quarto. Cruzeiro pode ser vice-líder se ganhar do Atlético. Então, são 3 jogos difíceis que o Palmeiras conquistou 3 pontos, que poucos vão conquistar. Estou pensando aqui, até agora ninguém ganhou do Inter em Porto Alegre, do Fortaleza em Fortaleza e do Bragantino em Bragança. Só o Palmeiras, né? E poucos vão conseguir. Então, esse tipo de vitória no campeonato de pontos corridos, ele é muito relevante, é muito forte. O Palmeiras consegue abrir 4 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, que é o seu adversário mais próximo. Tem o confronto direto semana que vem em São Paulo, podendo abrir até 7 do Flamengo, mas claro, é um jogo duro, faz um bom tempo que o Palmeiras não ganha do Flamengo aqui em São Paulo, mas a gente vai falar desse jogo durante a semana, no próximo final de semana, mas uma vitória gigante. E o Abel está conseguindo administrar bem a maratona de jogos, ele tem um elenco bom, ele tem um elenco bem equilibrado. Outro dia no bate-pronto a gente estava até colocando assim, hoje realmente o Palmeiras tem 2 bons jogadores em cada função, pelo menos 2 bons jogadores em cada função. Como o Piperno falou, o Estevão é o cara acima e os outros são todos bons jogadores que podem compor muito bem, podem ser titulares ou não. Maurício, que entrou, fez o gol. Maurício é um titular ou não? Ele até não tem jogado com tanta frequência depois que lesionou, mas é um cara que pode perfeitamente ser titular do Palmeiras ou de qualquer time da Série A. O Veiga nem saiu do banco, Felipe Anderson, Vitor Roque não jogou. Então o Palmeiras tem hoje realmente um elenco de vários titulares e o Abel tem rodado bem esse elenco e é importante no campeonato de pontos corridos. O Palmeiras vai num caminho muito bom nesse início de Brasileiro. O Bruninho, esse ponto que você tocou é importante porque era uma crítica que se fazia ao time do... Nos faltou hoje. Fernando Seabra reconhece superioridade do Palmeiras, mas valoriza desempenho do Bragantino. O Palmeiras comprovou o grande momento na temporada ao vencer mais uma no Campeonato Brasileiro Betano, dessa vez diante do Red Bull Bragantino, fora de casa, pelo placar de 2-1. A vitória de virada teve gols de Murilo e Maurício. O resultado fez com que o Verdão se isolasse na liderança, agora com uma diferença de 4 pontos para o vice-líder Flamengo. Dessa forma, Fernando Seabra, técnico do Massa Bruta, lamentou a derrota durante a entrevista coletiva e reconheceu a superioridade do Alviverde. No entanto, o comandante também valorizou o desempenho da equipe de Bragança Paulista, destacando a competitividade. Nossa equipe se portou como equipe que buscou impor e disputou protagonismo na partida. É isso que esperamos da equipe em jogo nesse nível, é manter essa postura, adquirindo mais consistência naquilo que nos faltou hoje. Iniciou. Um pouco de leitura e critério para construir sobre pressão, ajuste do bloco baixo nesse momento que fomos atacados no segundo gol e escolhas de transição ofensiva. Mesmo não vencendo hoje, fomos uma equipe altamente competitiva, completou. João Martins elogia a determinação dos jogadores do Palmeiras. João Martins, que comandou palestra na ausência do suspenso Abel Ferreira, celebrou a determinação do elenco na conquista da vitória sobre o Braga, destacando a entrega dos jogadores em um confronto decisivo. Sabíamos que tínhamos a dificuldade de pegar uma equipe fresca como o Bragantino. Tivemos dificuldades no primeiro tempo, mas no fim foi muito bom pelo trabalho, resiliência. Quando não dá na técnica, tem que ser na determinação, no suor, iniciou Martins. Foi das vitórias mais difíceis que tivemos no ano. A intensidade e organização deles era muita. Não vi ainda, mas deve ter sido o jogo com mais passes errados nossos, completou o auxiliar. O Verdão agora se prepara para enfrentar o Ceará no Allianz Parque, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa Betano do Brasil. No confronto de ida, o Porco venceu por 1-0 e entra em campo nesta quinta-feira com a vantagem do empate visando as oitavas da competição. E você, torcedor, o que achou das notícias? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.